Vocês acharam que eu havia esquecido de vocês? Não. Definitivamente não. Isso é coisa daquele gordo safado que arruma coisas pessoais de última hora pra resolver. A culpa é toda dele. Eu vou embora! Poucos carros na história carregam um nome tão intimidador quanto o Lamborghini Diablo. Batizado com o nome de um lendário touro de briga do século XIX, como de costume da Lamborghini. O Diablo surgiu em 1990 para suceder ninguém menos que o Countach, um dos supercarros mais icônicos já criados. A missão era quase impossível: substituir um mito, enfrentar rivais como a Ferrari F40 e o Porsche 959. E ao mesmo tempo provar que a Lamborghini ainda era capaz de criar os carros mais extremos do planeta. O resultado foi um carro brutal, exótico e avançado para sua época. O primeiro Lamborghini de produção a superar os 320 km por hora e também um dos supercarros mais marcantes da década de 90. Hoje vamos mergulhar profundamente na história, na engenharia e no design do Lamborghini Diablo, um carro que não apenas substituiu o Countach, mas que escreveu seu próprio capítulo como um ícone definitivo dos anos 90. O desafio de substituir o Countach. No final dos anos 80, a Lamborghini estava em uma encruzilhada. O Countach, lançado em 74, ainda era um símbolo de ousadia, mas já demonstrava sua idade. Sua ergonomia era antiquada, sua mecânica precisava de modernização e, frente a carros como Ferrari F40 e Porsche 959, ele parecia uma máquina de outra era. Foi nesse momento que, em 87, a Lamborghini passou a ser controlada pela Chrysler. Os americanos haviam comprado a marca italiana com o objetivo de transformá-la em uma fabricante sólida e competitiva, capaz de brigar no topo do mercado mundial. Logo, essa nova gestão definiu uma meta ousada: criar o sucessor do Countach. Internamente, o projeto recebeu o codinome de 132. O carro deveria ser radical, veloz e agressivo, mas também mais confortável e civilizado do que foi o Countach. A pressão era imensa dentro da fábrica. A Ferrari havia lançado o F40, que logo se tornou o supercarro mais desejado do planeta. Já a Porsche tinha mostrado ao mundo que o 959 incorporava tração integral e tecnologia de ponta. A Lamborghini não podia simplesmente repetir a fórmula do Countach. Eles precisavam criar algo capaz de marcar a época. E foi dentro desse cenário que nasceu o projeto que, em poucos anos, daria origem ao lendário Lamborghini Diablo. De Gandini à intervenção da Chrysler. O design do Diablo, como de costume da Lamborghini, começou nas mãos do Marcello Gandini, gênio por trás do Miura, do Spada e, claro, do Countach. O primeiro protótipo do Diablo foi desenhado por Gandini e era extremamente radical. Ele tinha linhas retas, ângulos afiados e uma postura quase futurista. Era, sem dúvidas, uma evolução direta do Countach. Mas havia um problema. Quando a Chrysler viu o protótipo, achou o design exagerado demais, até mesmo para os padrões da Lamborghini. Os americanos interviram na ideia e a equipe de design da Chrysler suavizou algumas linhas, arredondou certos contornos e deixou o carro mais aceitável para o mercado global da época. Isso gerou certa frustração em Gandini, que depois reaproveitou boa parte de seu conceito original no Cizeta V16T, outro supercarro da década de 90.
Apesar das alterações, o DNA Gandini permaneceu intacto. O Diablo manteve a postura baixa e agressiva, com uma carroceria de proporções perfeitas para abrigar o V12 central traseiro. Entre os destaques de design estavam as famosas Lambodors, marca registrada dos V12 da Lamborghini desde o Countach. Os faróis escamoteáveis davam um toque de esportivo clássico dos anos 90. A traseira musculosa abrigava lanternas horizontais, largas e saídas de escapamento duplas que transmitiam pura brutalidade. Por dentro, o Diablo surpreendia. Era muito mais refinado que o Countach. O acabamento trazia couro de alta qualidade em abundância, ar-condicionado eficiente e até vidros elétricos, coisas que podiam parecer banais, mas que no Countach eram praticamente inexistentes ou funcionavam mal. Assim, o Diablo foi o primeiro Lamborghini V12 a unir a selvageria típica da marca com uma dose de conforto e luxo. Era, ao mesmo tempo, uma fera e um carro civilizado, um equilíbrio que até então parecia impossível em Sant'Agata. O coração V12 de Sant'Agata. Se o design impressionava, a mecânica não ficava para trás. No centro do Diablo batia o lendário V12 Lamborghini, uma linhagem que remontava ao Miura dos anos 60. O motor do Diablo tinha 5.7 litros, 48 válvulas e injeção eletrônica multiponto, produzindo nada menos que 492 cavalos, a 7.000 giros com 59 kg de torque. Tudo isso enviado para as rodas traseiras através de um câmbio manual de 5 marchas. Os números de desempenho eram espetaculares para a época. O Diablo fazia o 0 a 100 em 4.5 segundos e atingia uma velocidade máxima de 325 km por hora, rompendo a barreira dos 320 e se tornando um dos carros de produção mais rápidos do mundo naquela época. Mas havia muito mais por trás desse V12. O chassi tubular em aço, combinado com painéis de alumínio, dava rigidez e leveza ao conjunto. A suspensão independente de braços triangulares duplos em todas as 4 rodas, junto com freios a discos ventilados e enormes pneus Pirelli P0, desenvolvidos especialmente para o Diablo, que garantiam que ele tivesse estabilidade à altura de sua potência. O Diablo era uma máquina que exigia respeito. Ele não tinha nenhum controle eletrônico, nenhuma assistência de estabilidade, apenas motor, tração e habilidade do piloto. Conduzir um Diablo era uma experiência visceral. O ronco do V12 ensurdecedor atrás dos ouvidos, a força brutal ao acelerar, a direção pesada em baixa velocidade e, ao mesmo tempo, a recompensa absoluta de domar a fera. O Diablo não era apenas rápido, ele era intimidante. Um carro que deixava claro para o piloto: você não o guiava, você domava a fera. Evoluções e versões especiais. O Diablo de 1990 já era impressionante, mas a Lamborghini não parou por aí. Ao longo de sua vida, o carro passou por diversas versões e evoluções, cada uma mais ousada que a outra. Em 93, a primeira grande novidade. O VT vinha de Vicious Traction, indicando que o carro recebia tração integral. Essa mudança deu ao Diablo uma dirigibilidade muito mais equilibrada, especialmente em curvas de alta velocidade. Além disso, recebeu atualizações no interior e no acabamento, se tornando mais luxuoso. Em 93 foi a vez do Diablo SE30, criado para celebrar os 30 anos da Lamborghini. Foi uma edição especial limitada a apenas 150 unidades.
mais leve, mais agressivo e com um motor potenciado para 530 cavalos. Foi uma das versões mais puras e radicais do Diablo, feita para quem queria uma experiência quase de pista. Já em 95 veio o Diablo SV, que tinha inspiração no Miura SV. O Super Veloce era ainda mais potente. Com 510 cavalos, foi pensado como a versão mais extrema disponível em linha regular. Diferente do Countach SV, o Diablo SV trazia um visual ainda mais agressivo, com um aerofólio gigante e entradas de ar ampliadas. Ainda em 1995, nós tivemos o Diablo VT Roadster, a primeira versão conversível do Diablo, que mantinha a brutalidade do V12, mas permitia curtir o carro a céu aberto. Em 99, nós tivemos o Diablo GT, uma das versões mais extremas de todas. O motor foi aumentado para 6 litros, entregando 575 cavalos. O visual era quase de carro de corrida, com capô em fibra de carbono, entradas de ar gigantescas e aerodinâmica funcional. Ainda em 99 nós tivemos o Diablo GTR, que foi baseado no GT. Ele era um carro de pista, limitado a apenas 30 unidades. Ele tinha peso reduzido e ainda mais potência, junto de um acerto totalmente focado em performance. Ao longo da década de 90, o Diablo passou de super carro exótico a uma verdadeira plataforma de experimentação da Lamborghini, mostrando diferentes facetas da mesma fera. Experiência ao volante. Dirigir o Diablo era quase que um ritual. Entrar no carro exigia se abaixar para deslizar sob a porta de tesoura, no caso a Lambodor. Encontrar a posição de dirigir baixa e com pedais um tanto desalinhados. Na cidade, ele era um carro exigente. A direção era pesada, a embreagem era dura e a visibilidade traseira era quase que inexistente. Mas na estrada aberta, o Diablo mostrava sua verdadeira natureza. O V12 gritava até os 7.000 giros com uma fúria indescritível. A aceleração colava o motorista no banco e exigia concentração absoluta. Cada troca de marcha era um lembrete de que não havia espaço para distrações. Versões como o VT melhoraram a dirigibilidade, tornando o carro mais previsível, mas ainda assim, o Diablo nunca deixou de ser uma máquina selvagem, feita para testar os limites de quem estava ao volante. Números e impacto cultural. A produção do Diablo foi de 1990 até 2001, com mais de 2.800 unidades fabricadas, um número muito superior ao Countach, que teve pouco mais de 2.000 unidades em quase 20 anos. Isso transformou o Diablo no Lamborghini mais vendido até então, um sucesso comercial para a marca. Além disso, o carro virou um ícone cultural, estava em filmes como Dumb and Dumber e estrelou inúmeros videogames, incluindo o clássico Need for Speed 2, onde era um dos carros mais desejados. Need for Speed 2, qual nós estamos usando a trilha sonora neste momento. Eu acho que o pessoal que jogou o Need naquela época tá provavelmente lembrando dos sons do Ron de Prisco ali, né? Enfim, nos pôsteres de quarto, o Diablo dividia espaço com Ferrari F50 e McLaren F1, como o sonho definitivo dos jovens apaixonados por carros daquela década. Legado, o último dos analógicos. O Diablo marcou o fim de uma era.
foi o último Lamborghini desenvolvido antes da entrada definitiva da Audi, que assumiu o controle da marca em 1998. Ele representa a transição entre os tempos selvagens e artesanais da Lamborghini e a modernização que viria com o Murciélago e o Gallardo. Para muitos, o Diablo é o último Lamborghini puro, sem filtros eletrônicos ou compromissos de conforto modernos. O carro que exigia coragem, respeito e habilidade do motorista. Ele consolidou a Lamborghini como fabricante de supercarros de ponta nos anos 90 e permanece até hoje um dos símbolos definitivos dessa década. O Diablo não foi apenas o sucessor do Countach. Ele foi o carro que mostrou ao mundo que a Lamborghini ainda era capaz de desafiar a Ferrari e a Porsche e qualquer outra marca que ousasse competir em velocidade e extravagância. Com seu V12 monstruoso, design agressivo e uma presença inconfundível, o Diablo conquistou não apenas as ruas, mas também a cultura popular e o coração de toda uma geração. Mais do que um supercarro, o Diablo foi o símbolo dos anos 90, de excesso, de velocidade e de ousadia. E mesmo décadas depois, continua sendo reverenciado como um dos Lamborghinis mais espetaculares de todos os tempos. Fala pessoal, tudo bem? Victor aqui. Galera, eu queria primeiramente pedir desculpas aí pra vocês que na semana passada eu tive um probleminha pessoal aí, então eu acabei não conseguindo fazer o vídeo, tá? Acabou ficando meio corrido aí e eu acabei não conseguindo fazer o vídeo. E na sexta-feira eu tive que dar uma focada em outro projeto que eu tô trabalhando, então acabou que o vídeo não saiu também. Mas agora, Diablo está pra vocês aí, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer coisa vocês deixam aí embaixo nos comentários que eu tô sempre lendo. Dicas, sugestões. A gente vai estar fazendo sempre o melhor para trazer esses vídeos informativos dos carros para vocês. Tá bom? Um grande abraço aí. Semana que vem a gente se vê aqui no canal novamente. Valeu!